Oi, amores, tudo bem? Hoje a gente vai falar de advérbio, tá? Mais uma classe gramatical. A gente tá aí vendo desde o substantivo, né? Já vimos adjetivo, numeral, estamos vendo pronome, né? Já vimos pronome e agora a gente vai falar sobre advérbio, tá? Então, o advérbio tá lá dentro da classe gramatical, né? Dentro da morfologia. É uma classe gramatical e aí a gente vai saber um pouco mais sobre ele. O que é esse advérbio? É uma classe gramatical, como eu já disse, que modifica o verbo. Então, o advérbio é uma classe modificadora, tá? Ele vai estar sempre modificando um verbo. Olha aqui. Essa frase aqui do nosso caso usa, né? O tempo não para. Aqui o não é um advérbio. Por quê? Porque ele está modificando o verbo parar. É diferente eu falar de que o tempo para e que o tempo não para. Estou modificando esse verbo. Da mesma forma que Luiz escreve bem, esse bem é um advérbio de modo que está modificando a forma como Luiz escreve. Eu posso simplesmente dizer que Luiz escreve, né? Ou que ela escreve. Mas a partir do momento que eu digo grau, né? O quão bom ela escreve, eu estou usando um advérbio, que é o bem. Discretamente, levantei e fui embora. Aqui eu tenho um advérbio de modo também, que é a forma como eu levantei e a forma como eu fui embora, né? Nesse caso, ele pode modificar um ou pode modificar os dois, né? Quero dizer que de forma discreta, levantei e fui embora, sem que as pessoas percebessem. Outra característica do advérbio é que ele apresenta uma circunstância, e a circunstância é uma variável. O que é isso, tá? De forma geral, né, nas gramáticas tradicionais, a gente tem que as circunstâncias são tempo, lugar, modo, intensidade, negação, afirmação e dúvida. Mas elas podem ser muito mais do que isso. Por exemplo, se você pede alguma coisa pro seu pai, pra sua mãe, eles falam, depende, vamos ver, calma, depende da circunstância. Isso quer dizer que depende de fatores financeiros, né? Vai depender... se você vai merecer aquele presente, né? Se você vai obedecer, vai ter juízo ali. Então, são circunstâncias que vão depender, né? No nosso caso, a gente não tá podendo ir pra praia, por exemplo, porque a circunstância, né, do mundo e do nosso país é limitada, né? Mas em outro momento, em épocas normais, poderíamos não ir a uma praia por conta de um clima, né? Porque tá chovendo, né? Ou porque você tá longe da praia. Tudo isso é circunstância, ok? Então, eu coloquei alguns exemplos. Olha aqui, acordei cedo. Poderia ser tarde, poderia ser 10 horas, 9 horas, mas você disse que acordou cedo. É o tempo que você acordou. Fique aqui, né? Você pode pedir para que essa pessoa fique ali, ou fique lá, fique na praça, fique em casa, mas você usou o aqui. O aqui é um advérbio de lugar. Estamos todos muito preocupados com a situação do Brasil, né? Esse muito é um advérbio de intensidade que está aumentando o grau de preocupação. Ela olhou discretamente, usei mais uma vez o discretamente, né? É um advérbio de modo que modifica a forma como esse olhar foi feito. E aí tem essa playlist aqui do Spotify, né? Que brasileiro inventa tudo, tem esse meme aqui, né? Eu ia ser muito triste se eu não fosse brasileira. E existe uma playlist chamada Funks Advérbios de Modo. Eu conheço só um desses funks, mas eu não podia deixar de mostrar isso pra vocês, né? Outra coisa, gente, o advérbio é uma classe gramatical invariável, ou seja, ele não se flexiona em gênero nem em número, tá? Ou seja, ele normalmente não vai para o feminino e nem para o plural, tá? Então é por isso que aqui, por exemplo, Érica fala alto, mesmo que eu esteja me referindo a um ser feminino, né? Esse advérbio continua no masculino porque eu estou me referindo ao verbo, né? Ao ato de falar alto. Da mesma forma, Érica anda rápido, né? Rápido porque é o modo de andar. Hoje estou menos cansada. O menos, né? É comum a gente ouvir pessoas falando menos, né? Mas de acordo com a gramática tradicional, isso não pode ser aceito, porque esse menos é um advérbio de intensidade, né? Então ele está modificando o grau de cansaço da pessoa e, né, não é menos, porque não está concordando com nenhuma palavra aqui em gênero, né? Por isso vai ficar sempre no masculino. Carol está meio estressada. Esse meio, ele pode... algumas pessoas também usam meia, né? Mas como advérbio só pode ser meio, galera. Por quê? Porque o meia, ele até existe, né? Em outras situações. O meia como adjetivo, como numeral, ou como até substantivo. Então, o meia como metade, né? Eu dizer que estou meia estressada é literalmente impossível. Por quê? Porque senão você não tá metade de você tá estressado e metade não está. Né? Esse meio como advérbio de intensidade, ele é o significado de mais ou menos. Então é diferente do meio-dia, né? O meio de meio-dia não é advérbio, né? Ele é metade, ok? É um numeral, é metade de um dia, né? Meia laranja, cortar metade da laranja, ok? Ou o meia, né? De meio-dia e meia, que é meia hora, né? Metade de uma hora, e é meia,
ok? Aí é adjetivo numeral. Agora, nesse caso aqui, é advérbio de intensidade. É o grau, né, de estresse que essa pessoa está, que significa mais ou menos. Poderia estar muito estressada, pouco estressada, mas tá meio. Outro exemplo que eu gosto de trazer é corte a cebola fininho. Se você já viu algum programa de culinária, algo assim, né, e reparou que alguém possa ter falado, né, corte a cebola fininho, né, e você achou que isso estava estranho, na verdade está correto, porque aqui é a forma como corta a cebola, né, o modo do corte da cebola, né, e não a cebola em si, apesar de parecer que é realmente, né, a cebola que fica fininha, mas é o modo do corte que você vai fazer, ok? Por isso também um advérbio, nesse caso, de modo, né? Outra coisa, gente, os advérbios de intensidade, apenas os de intensidade, como muito, pouco, meio, tão, tanto, etc., podem modificar um adjetivo ou outro advérbio. Então, olha só, recapitulando. O advérbio, em geral, modifica um verbo, mas os advérbios de intensidade, além de modificarem também o verbo, eles podem também modificar um adjetivo ou outro advérbio. Então, olha aqui. Ela é muito inteligente e fala muito bem. O muito aqui modifica o adjetivo inteligente. Então, aqui, esse muito não recai sobre o ser, é sobre o inteligente, né? Então, é um grau de inteligência, né? Eu tô dizendo que é muito inteligente. E fala muito bem, aqui o bem é um advérbio e tô modificando esse bem. Ela não fala só bem, ela fala muito, ok? Então, eu tô modificando, engrandecendo, né, esse falar bem. Comi tão bem naquela festa que não queria ir embora. Aqui, ó, o tão modificando também o bem. Então, o tão, né, funciona como muito, ok? E tá modificando outro advérbio. Então, recapitulando, o advérbio pode modificar outro advérbio também. E também o adjetivo, mas apenas os advérbios de intensidade. Aí você pode perguntar, mas aí o advérbio de intensidade não pode modificar o verbo? Pode também, inclusive atribui sentidos diferentes. Porque olha só, olha a diferença de dizer comeu muito e comeu muito bem. Eu comi muito, nossa, fui naquela festa, comi muito. Você comeu muito, ficou com a barriga cheia, ficou cheio, mas isso não necessariamente significa que você comeu muito bem. Né? Você pode ir de uma festa que a comida era ruim, mas que você não tinha nada pra fazer e você ficou comendo, né? Da mesma forma como você pode ir numa festa e comer pouco, comer, né, em pouca quantidade, mas ter, comida que te fez feliz, um negócio bom, sabe? Uma qualidade boa, com tempero bom, beleza? Então é diferente aqui, ó, comi muito bem. Aqui o muito, ele recai sobre o comer. Ele modifica o comer. Agora aqui o muito modifica o bem. Ok? Olha como tem uma mudança de significado, né? Eu comi muito bem. Eu comi muito bem naquela festa. Não pode ter ficado empanturrado. Você não precisava ter ficado empanturrado, voltar passando mal. Mas você, comeu uma comida gostosa, certo? Então são sentidos diferentes. Da mesma forma, eu comi pouco. Eu comi pouco. Comi uma pouca quantidade. E comi muito pouco é diferente. Aqui eu tô intensificando um pouco, né? E não comer. Então tem essa diferença, ok, galera? Tudo vai depender da frase, do contexto, né? Da interpretação. E dessas posições aqui, dessas classes, né? Outra questão interessante para falarmos de advérbios é que existe um tipo de advérbio modalizador. O que é isso, tá? A gente viu que os advérbios modificam verbos no geral, né? Mas quando ele for modalizador, ele não vai se referir a um verbo específico, ele não vai trazer uma circunstância, ele vai trazer um ponto de vista. Então, olha só, alguns advérbios não se relacionam a verbos específicos, mas a frases inteiras para expressar um juízo de valor ou um ponto de vista do enunciador. Chamamos esse valor de valor modal. Então, quando ele não traz uma circunstância, ele traz um ponto de vista, a gente diz que é um valor modal. E a gente chama isso de modalização. Então, olha aqui, eu poderia simplesmente pegar essas frases, tá, que estão aqui depois do advérbio, e falá-las, afirmá-las, né, sem nenhum advérbio. Dizer, a Terra é redonda. Você está afirmando alguma coisa, não está dando nenhum ponto de vista. Ou apenas dizer, fulana faltou, ela não veio. Quando você afirma essas frases, você não está colocando nenhum ponto de vista seu. Não está colocando nenhum juízo de valor. Mas quando você diz, obviamente a Terra é redonda, você está colocando um ponto de vista seu. Você está dizendo que, olha, para você que estudou, que já leu muito sobre isso, para você é uma informação óbvia de que a Terra é redonda. Então, esse, obviamente, ele recai sobre a frase inteira. Ele modifica a frase inteira e não um verbo específico. Aqui não é, obviamente, ser. Aqui é, obviamente, que a Terra é redonda. Então, é a frase toda que eu modifico. Por isso que a gente chama de modalizador. É diferente dos outros casos que vimos que o advérbio modificava apenas um termo. Da mesma forma aqui. O infelizmente não é sobre o faltou apenas, é sobre alguém ter faltado. Infelizmente, Maria faltou, né? E isso é modalizador por quê?
Há uma grande diferença entre você dizer que uma pessoa faltou e dizer que infelizmente, porque infelizmente você está mostrando uma tristeza, um ponto de vista, assim, um afeto sobre essa pessoa. Até porque para outra pessoa poderia ser felizmente. E aí, continuando nesse assunto, é importante que a gente trace essa diferença entre advérbios subjetivos, que são mais particulares, né, mais de ponto de vista, e advérbios neutros. Então, peguei o mesmo exemplo ali, infelizmente ela faltou, isso mostra um ponto de vista, isso mostra um afeto, né, tá triste por ela ter faltado, mas existem outros que são neutros, que são objetivos. Ela faltou ontem, então você apenas dizer quando essa pessoa faltou, não está expressando nenhum ponto de vista. Ela faltou no dia tal, tal, tal. Ela não veio na quinta-feira. Agora, você dizer, infelizmente ela não veio, aí eu tô mostrando o ponto de vista, aí a gente diz que é uma subjetividade, é subjetivo, ok? E não só advérbios expressam isso, tá, gente? Adjetivos também, né? Adjetivos que a gente falou sobre isso, né? Adjetivos que são neutros, um azul, branco, preto, né? Agora, um bonito, feio, né? Simpático, antipático, já é subjetivo. Então, não, isso não é só dos advérbios. Outra questão interessante, importante ser falada, é que a norma padrão, né, a norma da escrita, ou até do falar bem, vai dizer pra gente que quando a gente tiver 2 ou mais advérbios terminados pelo sufixo mente, modificando o mesmo verbo, a gente pode juntar esse sufixo mente apenas ao último advérbio. Vai ficar mais claro no exemplo, tá? Dessa forma, o advérbio ficará sempre na sua forma feminina, tá? Tendo em vista que é formado normalmente por um adjetivo no feminino, mais o sufixo mente. Como assim? Eu tenho uma frase aqui como, levava vidas calma e honestamente. Aqui o que eu quero dizer, gente, não é que essa pessoa está calma, é que a forma que ela levava a vida era calmamente. Só que para não falar levava a vida calmamente e honestamente, eu apenas atribuo o mente ao último advérbio. Isso aqui é quando você for escrever algum texto, quando você estiver lendo alguma coisa, você vai perceber que, na verdade, esse calma e esse honesta estão se relacionando a levava e não a uma característica dessa pessoa, né? Não é calma aqui porque a gente tem um substantivo feminino. É calma porque, na verdade, o que eu tenho aqui é um advérbio, é o calma mais mente. E se você parar pra pensar, muitos dos advérbios terminados em mente, né? Eles são formados por adjetivo no feminino mais o mente. Então, preste atenção. Calmamente, honestamente, tranquilamente, rapidamente, né? Eu tenho normalmente esse padrão. Pode ser que alguns não aconteçam isso, como lealmente, legalmente, né? Aí é legalmente, porque legal não termina no feminino, não tem mudança de gênero, né? Mas muitos desses advérbios são formados assim. Então, é isso, galera. Na escrita, quando quisermos falar bem, escrever, né, de acordo com a norma padrão, fazemos isso daqui. Quando tivermos 2 ou mais advérbios. Se tiver só um, vai ser levava a vida honestamente. Levava a vida honestamente ou levava a vida calmamente. Mas se eu tiver 2, poderia dizer aqui, ó, levava a vida legal, calma e honestamente. Não é dizer que essa vida é legal, é dizer que ele levava a vida de forma legal, legalmente, de acordo com a lei, né? E calmamente e honestamente, ok? Com essa reflexão, eu trouxe aqui, né, o cartaz do filme Divertidamente. Não sei se vocês já viram, acredito que já tenham visto, né? Se não viram, vejam, né? Que fala sobre personagenzinhos da cabeça, né? Uma criança, né? E toda a história se passa de acordo com os sentimentos. Esses sentimentos são personificados, lembra da nossa figura de linguagem personificação, né? Quando eu atribuo características humanas a seres que não são humanos. Então, esses personagens aqui, né? A alegria, a tristeza, né? A raiva, são personagens que são atribuídos a uma mente de uma criança e eles têm vida própria e contam uma historinha sobre esses sentimentos. E o genial desse filme é que a pessoa que, né, criou, veio do inglês, mas a pessoa que criou o título, ela pensou nesse jogo de advérbios e adjetivos e substantivo. Por quê? Porque eu posso dizer que é um filme que se passa dentro de uma mente, então é uma mente divertida. Então eu tenho divertida adjetivo mais o mente, que é substantivo. E também posso dizer que essa história se passa divertidamente, de forma divertida, como um advérbio de modo, né? Então tem essa brincadeira aí com o título desse filme. Outra dúvida constante, né, que as pessoas costumam ter é a diferença entre advérbio e adjetivo, tá, galera? Por que tem essa dúvida? Porque todos os dois são classes modificadoras. O advérbio modifica um verbo e o adjetivo modifica um substantivo. Então, qual vai ser aí a grande questão que vai diferenciar esses dois?
Como eu disse, o advérbio é uma classe invariável, ele não se flexiona nem em gênero nem em número. Já o adjetivo, como sempre tem que concordar com o substantivo, né? Normalmente com o substantivo ou com um pronome substantivo, com função de substantivo, ele vai se flexionar. Como assim? Adjetivo. Ele chegou atrasado. Aqui é uma desinência de gênero, né? Atribuo a um ser masculino e coloco atrasado. Ela chegou atrasada. É um adjetivo que está no feminino, que está atribuindo, né, essa característica a um ser no feminino. Então, aqui tem essa diferença de gênero, essa flexão de gênero. No advérbio, não. Ele chegou cedo, ela chegou cedo. Então, eu não tenho modificação, porque aqui não é atribuído nenhum gênero, porque não estou me referindo a esse ser. Estou me referindo ao verbo, ok? E por último, locução adverbial, né? Que é um nome que a gente atribui aí a uma junção de preposição mais advérbio, tá? Ou de preposição mais substantivo, na verdade, vou consertar aqui, tá, galera? É preposição mais substantivo que tem a função de advérbio, tá bom? Então, olha aqui. Brigou por besteira. Aí a gente sublinha tudo, porque eu tenho o por, que é preposição, besteira, que é substantivo, e que junto tem a função de uma locução adverbial de causa, né? Qual foi a causa pela qual essa pessoa brigou? Foi por besteira. Mais uma vez aqui, ó, dormiu no sofá. Sabemos que no é contração, né, que a gente chama de em mais o, artigo, preposição em mais o, sofá, que é um substantivo, e que junto traz uma locução adverbial com circunstância de lugar. Nasci em, preposição, mês aqui, né, em julho de 1993, locução adverbial de tempo. Então, a locução adverbial é quando a gente tem um advérbio que é formado por mais de uma palavra, mas que, juntando, tem um sentido de advérbio e traz uma circunstância. Ok, galera? É hora de dar tchau aí, aproveitando o gancho divertidamente, trouxe a personagemzinha da tristeza pra dizer que a gente tá se despedindo. Tá bom, gente? Um beijo e bons estudos.